Olá, tudo bem? Vamos então iniciar a nossa aula agora sobre as induções de hipnose e eu vou explicar para vocês agora, algo muito importante que talvez vocês já tenham visto isso aí no material, alguém mais detalhista observou, né? E eu não comentei sobre isso até agora. Agora chegou o momento de nós falarmos sobre o fator crítico, sobre aquilo, né, que está entre o consciente e o subconsciente, aquela, digamos assim, barreira de proteção. Então eu vou desenhar aqui, né? Vocês sabem que é o inconsciente, o subconsciente e o consciente, tá? Então, inconsciente, subconsciente e consciente, né? O fator crítico, o que é o fator crítico? O fator crítico é esse cara aqui, ó. Ele está em volta de todos, aqui, de todo o subconsciente. Aqui tem o fator crítico. Que o fator crítico é uma proteção para evitar você entrar lá e mudar, né, a programação. Porque aqui dentro está o teu GPS, está toda a tua programação, todo o teu histórico de vida, é o que define a sua personalidade, é o que define quem você é. Ali dentro tá todos os motivos por que tu faz o que tu faz, por que tu sente o que tu sente, por que tu gosta do que tu gosta, enfim. E tem uma barreira ali chamada fator crítico, e é uma barreira até mesmo para você, tá? Porque, como eu disse, você não vai conseguir entrar lá dentro e mudar as coisas você mesmo, né? Então, imagine aqui que você quer emagrecer, aí você diz, decidi emagrecer, enfim, e você entra lá, muda e você fica magra. Não, não funciona assim, né? Quero parar de fumar. Entra lá, muda, para de fumar. Não é assim, porque o que está programado aqui nem você não vai conseguir mudar. É muito, muito difícil você mesmo, por sua força de vontade, conseguir deixar a bateria sempre cheia, porque esse cara vai te sacanear, vai baixar, né? Vai esvaziar a bateria, porque tu tá mexendo numa coisa lá que ele não autoriza e você não vai conseguir. É muito, muito difícil, tá? Às vezes, por insistência, né? Tu começa uma dieta, tu vai no nutricionista, tu faz academia, faz um monte de coisa, é dolorido no começo, depois vem uma sensação de prazer, de alegria, que você conseguiu, que você perdeu peso. Aí quando você dá uma relaxada em todo o processo, você em 15, 20 dias, 30 dias, aumenta todo o peso que você demorou um ano para perder. Então esse cara aqui, ele não tá nem aí, ele vai manter a programação e dane-se porque tu pensa, dane-se pro consciente, tá? Então esse fator crítico é uma barreira. E a gente sabe que a hipnose é acessar o subconsciente e para isso nós temos que atravessar o fator crítico. Por isso que, se é tão difícil para você mesmo entrar e mudar, imagine quão difícil seria para uma pessoa estranha entrar e mudar, não é mesmo? Então, a maneira, a conduta, a forma, né, que nós temos para acessar esse fator crítico é seguir todos aqueles passos que eu expliquei nas aulas anteriores. É o rapport, pré-talk, é você ter uma empatia, né? É você criar todo um ambiente favorável a você e depois você fazer o pré-talk, porque quando o psicológico da pessoa te aceita, esse cara aqui dentro ele começou a ir com a tua cara, ele vê que é uma pessoa tranquila, legal e tal, enfim, aí ele baixa um pouco a guarda, ele vai dizendo para
para essa proteção aqui, ó, tá de boa, não precisa se defender tanto, o cara é de boa, é tranquilo, fica à vontade, é da mesma tribo, digamos assim, né? Então, você começa, né, a rebaixar isso aqui. E daí, o psicológico dela começa a te aceitar. E daí você vai fazer o quê? Quando você perceber que tá, né, tá tudo andando normalmente, que essa pessoa não tá com um sintoma fisiológico, tipo nervosa, preocupada, com medo, suando, né, estressada, tô cheio de dedos, né? Então você faz o IE7, que é fazer ela concordar com você, né, 7 vezes. Aí na oitava você entra aqui dentro, você começa a entrar ali dentro, tá? Com um simples relaxamento progressivo você entra, por exemplo, assim como induções de choque, que nós vamos ver um pouco mais adiante as induções de choque. Antes eu quero explicar para você sobre o fator crítico, né? E a importância de fazer todo aquele trabalho, tá? Por isso que é recomendado você sempre quando for fazer uma terapia, é recomendado você começar por uma indução de relaxamento progressivo, por uma indução que relaxa primeiro o corpo, primeiro o fisiológico, para depois relaxar os pensamentos, tá? Então, para isso, a indução mais indicada é a indução de Dave Elman, tá? Então, indução de... Vou escrever aqui em cima. Pá. A indução de Dave Elman, tá? Então, essa indução de Dave Elman, ela é considerada uma indução rápida, porém de relaxamento progressivo. Só que é uma indução muito poderosa, muito utilizada, porque essa indução ela tem alguns exercícios que cada um deles são induções dentro de uma indução, tu me entende? E a pessoa sem perceber, ela vai entrar num processo aí bem legal de transe, tá? E lembrando que relaxamento, tá? Às vezes você começa a fazer a indução, a pessoa já fica assim, caída, mole, né? Aí a pessoa, vou parar de fazer porque acho que já deu certo. Relaxamento não tem nada a ver com o transe, que é o que você quer. A pessoa estando relaxada não quer dizer que você já entrou aqui dentro. A pessoa estando relaxada simplesmente é porque ela relaxou o corpo. Nada mais é do que ela está seguindo as tuas sugestões, ela está te obedecendo, né? Você já começou a surtir efeito aqui dentro, mas não é que ela já está em transe, tá? Apenas é um sintoma positivo para você de que ela está seguindo as orientações, tá? Então, relaxamento não quer dizer transe, tá? Você só vai saber que ela está em transe depois que você concluir a indução, tá? Aí sim você vai saber que você está aqui dentro e nós vamos entender um pouco mais depois como que a gente tem certeza quando a gente está aqui dentro, tá? Só vou consertar aqui o nome, né? Que é o Dave Elman. Eu para português é um desastre. Vamos lá. Então, fator crítico. Por isso que você tem que ter todo aquele trabalho, certo? Vamos entender agora a importância do copo vazio. Lembra que eu disse para vocês começar o curso como sendo um copo vazio para você absorver? Quando você vai atender uma pessoa, antes de você fazer a hipnose, você tem que explicar para ela a hipnose, explicar o que vai ser, né? Porque essa pessoa ela já vem cheia de crenças, a experiência da vida dela, né? Assistir um filme, ouvir o que as pessoas vão falar, a própria a crença dela, né, em relação ao divino, já vai ver a hipnose como algo muito bom, né? Não vou acreditar, eu vou para ver como que é, eu tenho curiosidade, mas tenho medo. Então o copo dela tá cheio, as experiências da vida dela, né? Os radares, né? Ela já vem assim numa defesa. E é comum a pessoa, mas eu não me concentro, é difícil me concentrar. Eu não adianta, eu não consigo imaginar essas coisas. Pessoa, até eu fiz uma hipnose, mas
não conseguia imaginar nada do que ele falou. Ah, mas eu uma vez fiz hipnose e eu continuava ouvindo tudo. Eu acho que não funcionou para mim. Para mim isso não funciona. Cara, isso aí é o copo cheio. Isso aí são as experiências dela. Isso aí simplesmente ela acredita, né? Que ela funciona assim, que ela não consegue, que ela para ela não funciona. Isso sabe o que quer dizer? Quer dizer que a mente dessa pessoa, o GPS dela está no controle total. Nem mesmo o consciente dela mais ela consegue ter controle. Quer dizer que essa pessoa ela é dominada pela mente dela. Essa pessoa é dominada, né? Os radares ali, as experiências da vida dela, o inconsciente, o GPS está dominando essa pessoa. E ela acredita que ela não consegue. Então isso é uma crença, né? E tem um medo ali junto. Então isso aí vai bloquear a hipnose. Por isso que nessa conversa, em todo esse papo, você vai ter que rebaixar o fator crítico e fazer ela se sentir nesse momento como um copo vazio, fazer ela se sentir nesse momento, né, que ela simplesmente possa se entregar para a experiência. E você tem todo esse repertório que eu passei até agora para gerar esse convíncer, né, para deixar ela tranquila. E outra coisa que você, como toda hipnose é uma auto-hipnose, né, você vai contribuir para acessar aqui dentro e você vai entrar lá dentro junto com essa pessoa, por isso que você vai conduzir depois a terapia. Você vai ter que explicar para ela, né, que ela precisa seguir as orientações, que ela não precisa se preocupar se vai dar certo ou não, que jamais você vai controlar a mente dela, que a qualquer momento ela pode abrir os olhos, ela pode sair desse estado, que ela vai continuar assim ouvindo tudo, que é apenas ela vai estar concentrada e imaginando uma história. Ah, mas eu não consigo ver nada. Quando tu diz, imagine uma porta, eu não consigo ver a porta. Aí você explica isso, olha, ver não quer dizer imaginar, imaginar não quer dizer ver. Então, se eu falar imagina uma porta, não estou dizendo para te ver uma porta como se estivesse na tua frente, as cores, a maçaneta, não precisa visualizar, apenas procure imaginar essa porta, ok? E depois dessa aula, eu vou explicar umas regras básicas aí da nossa mente, como ela funciona, que você vai ver que todo mundo consegue imaginar, porque a função do nosso cérebro é criar imagens. Todas as pessoas conseguem sim criar imagem, né? Até as pessoas com problemas mentais conseguem sim criar imagens, porque o cérebro, a função dele é criar imagem. Mas vamos lá. Então, você entendeu aqui o fator crítico, entendeu como rebaixa ele, né? Então, eu quero explicar agora para vocês. Vamos entrar aqui na indução de Dave Elm, tá? Eu quero explicar como que funciona a indução de Dave Elm, né? Então, vamos escrever de novo Dave Elm. Eu não vou entrar muito na história de quem foi Dave Elm, porque eu vou só explicar a indução, né, para nós não delongar muito o curso aqui. Isso tem ali no material, tem na apostila aí, ok? Mas ele foi uma principal, né, digamos assim, nome da hipnose em tratamento de tartamudez, ou seja, de gagueira, né? E isso levou ele para congressos médicos, enfim, mesmo ele não sendo da medicina, né? Ele participou como um instrutor, como um mentor dessa técnica aí de tartamudez. E a indução dele é muito bem conhecida até hoje. Então, a indução da Dave Elm nada mais é do que você fazer 3 exercícios dentro de uma narrativa. Essa narrativa é uma história, uma metáfora que você vai contar, né? E você vai procurar envolver a pessoa nessa narrativa e ela vai ser uma personagem. Então, você vai ter que fazer 3 exercícios. Quais são esses exercícios? Um é abrir e fechar os olhos, né? Para gerar, digamos assim, um estímulo de cansaço, de fadigamento, né? Nas pálpebras.
Depois você vai fazer uma avaliação do pulso dela para ver se o braço dela está relaxando e mediante o braço relaxando, automaticamente o corpo todo está relaxando. É uma avaliação que você faz. E o terceiro exercício é uma contagem que você vai fazer, começando do 100 em direção a 1. Importante você falar em direção a 1 e não até 1, porque as pessoas mais céticas, né, elas vão entender como um desafio e vão querer contar até 1. Então, do 100 em direção a 1, tá? E você vai fazer isso de forma com que a pessoa fale, ela vai contar esses números em voz alta, mesmo que a pessoa tá lá assim, né, parece que, já consegui, não, faz ela contar, ela precisa falar em voz alta. Então, ela vai começar a contar 100, 99, e você diz lá pelo 98, eles somem, eles vão embora. Nós vamos ver isso na prática, eu só estou explicando a indução para vocês que tem uns detalhes importantes, tá? Então, abrir e fechar os olhos, né? Então, abrir e fechar os olhos, né? Avaliação do relaxamento, que você vai tocar no pulso. Esse toque no pulso muito importante. Você nunca pode tocar assim nunca pode tocar na pessoa para fazer a avaliação do pulso. Você vai tocar, erguer um pouquinho e soltar, né? Você não toca assim. Porque se essa pessoa já sofreu uma agressão, se essa pessoa já foi assaltada, se essa pessoa já sofreu algum tipo de abuso, provavelmente alguém já segurou ela assim. Quando a pessoa fez isso, criou uma âncora, então ela não vai se sentir bem quando alguém segura assim. Se você fizer isso, ela vai sair do processo. Então você faz sempre com uma garrinha, assim, com 3 dedos. Você vai tocar com 3 dedos e soltar. Ergue um pouco, né? E solta. Ok? Então esse é um detalhe para o toque no pulso. Certo? Esse abrir e fechar os olhos, ele não quer dizer que a pessoa... tem pessoas que não vão conseguir abrir e fechar, ela vai ficar fechado, porque ela vai só erguer a sobrancelha assim e já não abre mais, tá? Mas o normal é abrir, né? Então abrir os olhos, fecha os olhos, abre os olhos, fecha os olhos. Por quê? Porque ela já está te obedecendo aqui, você já está fazendo o IE7, já está embutido também aqui dentro, mas é bom você sempre ter feito antes de chegar até aqui, ok? E depois você vai fazer a contagem dos números, né? Que vai do 100 em direção, né, ao 1. E você vai dizer, e quando passar lá pelo 98, talvez bem antes, os números eles somem, eles vão embora, né? E toda vez que você estala os dedos assim, esse estalar dos dedos, o inconsciente entende que é agora, já, tá? Para ele isso aqui é uma linguagem semiótica que diz já, executa, agora. Então você, né, quando quer dar uma ordem, quer que a tua sugestão com aquilo que tu falou funcione, na hora que tu falou você fala agora, já. Então isso aqui quer dizer para ele executar, ok? Então a indução de Dave Elman tem esses exercícios, só que olha só, eu vou colocar isso aqui dentro de uma história, né? E normalmente como que eu falo essa história, aí na apostila tem a indução de Dave Elman, bem originalzinha, como ele fazia. Se você só lê aquilo ali, tá funcionando, já tá valendo, tá? Mas antes de nós ver na prática, como que eu conto essa história? Lembra que eu quero produzir um relaxamento para você chegar ao transe em si, acessar o fator crítico, passar pelo fator crítico e acessar o subconsciente. Como que eu vou fazer isso? Eu vou procurar já colocar a pessoa numa situação de relaxamento. Então eu vou iniciar assim, imagina, né? Claro, antes eu vou pedir para ela sentar, ela vai estar sentada, numa posição confortável, enfim. Posso fazer com a pessoa deitada? Pode. Pode fazer em pé? Pode. Pode fazer sentado? Pode. Como você quiser, né? Desde que ela esteja segura ali, né? Então você vai dizer, fecha os olhos. Agora imagine que você está num dia muito tranquila,
Agora imagina que começa a cair a noite, imagina que você procura sua cama, imagine que você deita, imagine agora que no dia seguinte você não precisa acordar cedo, e por mais que nesse dia você possa ouvir barulho de carro, pessoas, nada disso te incomoda, pelo contrário, todo e qualquer barulho faz você relaxar ainda mais. Por que que eu falo isso? Porque se durante o processo da indução que você está fazendo acontecer de tocar um telefone, de ter pessoas falando perto, eu já coloquei todos esses sons externos dentro da minha indução justamente para não interferir ela. Então eu já deixo ela ficando ciente desse barulho. Se na sala tem um ventilador, tem um ar-condicionado, ou cada pouco toca telefone, você coloca esses barulhos. Talvez você vai ouvir um barulho de ventilador, de ar-condicionado, pessoas batendo na porta, telefone tocando, mas isso não te incomoda mais. Pelo contrário, vai fazer você relaxar cada vez mais. Você entende? Você tem que colocar o ambiente na história também. E daí você começa com a pessoa deitada na cama, imaginar ela deitada. Por quê? Pô, porque você está induzindo um relaxamento. Você não pode começar a história. Imagina que tu está num automóvel sem freio na descida. Uma pessoa vai saltar fora do transe na hora, né? Do processo de relaxamento na hora. Então você tem que fazer a história, né? Dessa maneira, ok? E depois você começa a fazer os exercícios. Isso, agora eu quero que você se concentre nessas pálpebras, né? Imagina suas pálpebras cansadas, pesadas. Em algum momento eu vou pedir para você abrir e fechar essas pálpebras, e cada vez que você abre e fecha, você percebe que elas vão ficando mais cansadas, mais pesadas. Abre os olhos, fecha os olhos. Isso, mais pesadas, mais cansados. Sempre que você fala, você dá a sugestão para reforçar o que você falou. Faz isso 2, 3 vezes, né? E em algum momento você vai perceber que elas são tão cansadas, talvez elas nem abrem mais, né? E daí a pessoa já vai relaxando. Aí você agora permite que esse relaxamento desça pelo seu corpo, pelas mãos, pelas pernas, e todo o corpo vai relaxando cada vez mais e mais. Em algum momento eu vou tocar no pulso do braço esquerdo, e no momento que eu tocar, esse relaxamento aumenta 20 vezes mais. Isso, 20 vezes mais. Aí faz a garrinha. Depois disso, né, você, agora como o corpo relaxou, nós precisamos relaxar os nossos pensamentos. E você vai falar nesse momento, e você vai fazer essa contagem em voz alta, bem lentamente. E quando passar pelo 98, talvez bem antes, esses números vão sumir. Eu quero que você comece a perceber agora como será que você vai fazer para esses números sumirem. Mas simplesmente eles vão sumir. E você começa essa contagem agora, 100, e a pessoa 100. E quando ela começar no 99, tu diz, eles vão sumindo, sumindo. E quando chegar no 98, tem pessoas que não chegam, quando tem pessoas que vão contando. E você começa, e ele some agora, ele some agora. Você começa a dar tipo uma ordem para ela, e ele some agora, porque ela já está te obedecendo. Tu entende? Então, quando tem dificuldade dos números sumirem, você dá uma ordem. Ele some agora. Isso, vai embora, some. Esquece, você não se preocupa mais com eles. E daí você tem que ter certeza disso. E daí, quando ela parar de contar, você faz uma pergunta. Só balança a cabeça, sim ou não, sumir os números? Se ela falar que sim, tu diz ótimo. E daí, a gente vai para um aprofundamento. Ok? E acabou a indução. Entrou no subconsciente, ela está em transe. Agora, não esqueceu? Se ela falar, não esqueci os números, né? Balançar a cabeça que não, ótimo, começa de novo bem lentamente. E agora eles vão sumindo. E ela começa sem isso. Imagina eles bem pequenininhos, menorzinhos. Bem menorzinhos agora. Bem menorzinhos. Isso, e eles somem agora, eles vão embora. E se ela continuar ainda, você... Quando tocar no pulso, eles somem. Eles somem e vão embora. Com certeza os números vão sumir, ok? E quando sumir os números, que ela balançar a cabeça que sim, você acessou o subconsciente e ela está em transe. Ou seja, você já acabou a hipnose. Aí você pode fazer o que? Um aprofundamento para conduzir uma terapia. Isso nós vamos ver o aprofundamento um pouco mais adiante, tá? Essa indução de Dave Elman, explicada para você, né? O que tem por trás da indução de Dave Elman, o que você deve cuidar, deve levar em conta para fazer com que ela funcione. Mas logo mais você vai ver aí nos vídeos das práticas a indução de Dave Elman funcionando, ok? Até a próxima aula.